Vamos, turma, e aí, como eu disse a vocês, a gente vai começar então agora a entender um pouquinho mais sobre farmacologia mesmo, tá bom? E a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o que seria uma forma farmacêutica. Todo fármaco ou medicamento, tá? O nome, eles são sinônimos, pode falar tanto de uma forma como de outra. Só o não muito usual pela enfermagem é o remédio, isso porque é uma expressão mais popular, então dentro das unidades de saúde a gente se refere aos medicamentos como fórmula farmacêutica ou forma farmacêutica ou fármaco, né? Quer dizer tudo a mesma coisa, ou medicamento, tá bom? Ele só se torna uma forma, né, farmacêutica quando ela é adequada a algum uso terapêutico. Então, sempre que tem uso terapêutico, um fármaco ou um medicamento, ele vai ser considerado uma forma farmacêutica, tá bom? Justamente para isso que ele serve, né? Aqui, ó, a forma ela é definida pelo tipo de uso, pela praticidade de emprego, pelo médico, né? Como que o médico vai empregar isso e pelo paciente. Então, tudo tem a ver com dose. O médico, quando ele vai fazer o cálculo, né, quando ele vai prescrever algum medicamento para um paciente, ele nunca se baseia em algo que já ele está acostumado a fazer. Ele vai se basear em uma dose específica para aquele paciente. Aí você vai falar assim para mim, ah, professora, mentira, porque sempre que a gente vai fazer um antibiótico é a mesma quantidade para qualquer tipo de paciente, tá? Normalmente, gente, a dose ela é calculada em relação ao peso do paciente. Então, se mais ou menos esses pacientes tiverem o mesmo peso, ficarem entre a faixa, né, de peso, de mesmo peso, normalmente sim será sempre a mesma dose do medicamento. Isso porque sempre vai ser calculada a dose em relação ao peso do paciente. Então, por isso que parece que é igual para todo mundo, mas na verdade, quando você pega uma pessoa muito abaixo do peso ou muito acima do peso, essa dose certamente vai variar sim, tá bom? Aí, ó, a tecnologia farmacêutica, ela se ocupa do desenvolvimento destas formas farmacêuticas, adequando sempre o controle, sempre com, né, a partir do controle de qualidade, para garantir que cada vez mais a gente tenha a administração segura de medicamentos que tragam menos risco ao paciente, tá? Então a gente sempre vai lembrar disso aqui o quê? Que para ser um fármaco, para ser uma forma farmacêutica, ou seja, para ser considerado um medicamento mesmo, ele precisa ter um emprego terapêutico, ou seja, terapia, né? Tratar alguma doença. E aí o tipo dele, desse medicamento, para que ele vai ser usado, sempre vai ser calculado em relação à praticidade com o médico e o paciente. Então, o médico sempre vai fazer aí a dosagem relacionada ao peso do paciente, ao tipo de meia-vida do medicamento, quanto que ele dura, quanto que ele não dura, tá bom? E sempre a indústria farmacêutica vai tentar desenvolver uma forma mais segura para o paciente, tá? Aí a gente vai começar nas primeiras formas farmacêuticas, tá? Nós temos as formas líquidas e as sólidas. A primeira forma que a gente vai ver é a forma farmacêutica líquida, que tem que ela está, né, contida nessas três definições aqui, ó, que são as soluções, as suspensões e as emulsões, tá? Isso aqui é importante que vocês saibam. Então, a solução, ela vai ser, ó, aquosa ou alcoólica. A suspensão, ela só tem um tipo mesmo, normalmente ela só tem um tipo, e ela precisa a suspensão ela precisa ser emulsionada, ou emulsão, né? Ela precisa ser misturada para que ela possa ser administrada, tá? Porque suspensão pressupõe que, por exemplo, um xarope, como está colocando aqui, ó, em forma de solução também, xarope mistura, como se ficasse um princípio ativo embaixo e um líquido mais em cima, e a gente precisa emulsionar, né? A gente precisa misturar o pó com o líquido, né? Que se separou dentro da mesma suspensão, dentro do mesmo frasco, não é algo que eu adiciono. Significa só que quando ele está em repouso, eles se separam e aí eles precisam ser agitados
para que possam ser administrados, tá? Então, normalmente, as suspensões e as emulsões são assim, elas se separam, tá? Diferente da solução. A solução significa que ela já está pronta, significa que ela não precisa ser homogeneizada, ela não precisa ser misturada. A solução sempre estará pronta porque ela não se divide mais. Já a suspensão e a emulsão não, elas se dividem, tá bom? Vocês vão reparar que normalmente as soluções são mais líquidas mesmo, e as suspensões ou as emulsões, elas são mais viscosas, que é essa característica aqui que vocês estão vendo em xarope, tá vendo? Então, emulsão e suspensão normalmente são misturas mais em xarope, são coisas mais viscosas que precisam ser homogeneizadas, tá? E aí a gente vai ter, ó, solução aquosa em um medicamento para a gente tomar por via oral, aqui também só que ela é alcoólica. A medição vai ser na colherzinha, mas também tem em forma de colírio para fazer via ocular, ou líquido para fazer em via nasal. Então, independente da via de administração, a forma farmacêutica líquida sempre será uma solução, que é aquela que já está pronta, já é um líquido, tem a característica mais líquida, né? Ou ela será suspensão ou emulsão, que normalmente são mais viscosas e precisam ser homogeneizadas antes do uso, tá bom? Olha lá, ó, soluções aquosas ou alcoólicas envasadas em frascos especiais que permitem a dosificação exata pelo número de gotas, permite ajustes de doses individuais. As suspensões, ó, presença de pequenas partículas da substância ativa insolúveis no líquido, risco de sedimentação no armazenamento. A sedimentação, pessoal, é justamente isso que eu disse, há essa separação quando o medicamento fica muito tempo em repouso. Por isso que é necessário a homogeneização, tá? E a emulsão é a separação de pequenas gotas de uma substância ativa líquida em outro líquido. Por exemplo, óleo em água, risco de quebrar no armazenamento. A mesma coisa da suspensão, só que a suspensão é com partícula sólida e a emulsão é com partícula líquida. Independente disso, as duas, quando ficam em repouso, elas permitem, né, a separação das partículas. Então você consegue ver que embaixo fica mais branquinho, por exemplo, mais esbranquiçado, e em cima mais clarinho. E aí, para administrar, é necessário fazer a homogeneização, né? Eu vou ensinar vocês a fazer, não é assim a agitação, não. Mas é necessário fazer a homogeneização antes da administração, tá bom? Coisas que não acontecem na solução, por exemplo, porque a solução já é a fundição do sólido com líquido ou de líquido com líquido. Independente disso, significa que você não vai ver separação de nenhuma das partículas lá dentro, tá bom? A outra forma que a gente vai ver é a forma sólida. Essa daqui é bastante comum para nós, né? Como há o hábito da gente fazer automedicação, né? Normalmente as formas que aparecem aí em maior quantidade na casa do brasileiro é essa forma aqui, que é a forma farmacêutica sólida. Por quê? Porque são lá os comprimidos, as cápsulas e as drágeas, tá vendo? Todos eles, pessoal, eram pó antes de virar tudo isso que virou. O comprimido, ele vai ser comprimido, como o nome diz, né? Ele vai ser unido e fica nesse formato aí. A drágea vai ser coberta junto com a cápsula, né? Da mesma forma que a cápsula, elas vão ser recobertas por uma película aí. E o comprimido efervescente é a mesma coisa, ele é comprimido, ele é unido, né? As partículas são todas unidas para virar aquela coisinha sólida que a gente está acostumado a ver, tá? Aqui, ó, eu deixei também as definições para a gente entender. Então, os comprimidos, eles são discoides. O que é discoides, gente? Em formato de disco, tá? É isso que significa discoide. Uma coisinha em formato de disco, tá bom? E obtidos pela compressão de substâncias ativas, recipientes e outros adjuvantes. Ou seja, eles foram comprimidos em formato discoide e viraram aquele comprimidinho, aquela bolinha que a gente está acostumado aí a ter bastante em casa de diversas funções, né? O comprimido efervescente, ele não faz parte do grupo de comprimidos porque ele é dissolvido antes da ingestão. Então, o comprimido sólido, né, discoide,
ele não é feito para ser diluído antes de ser ingerido. Já o comprimido efervescente, sim. Ele é feito para ser diluído antes, né, da ingestão. Então ele não entra nessa categoria de sólido, né? Ele vai entrar provavelmente na categoria do líquido, porque embora ele esteja, né, na apresentação sólida, para a administração ele será transformado em líquido, né, para poder ser ingerido. E aí a drágia lá, um tipo de comprimido revestido, mascarador de odor ou gosto desagradável ou protetor da forma farmacêutica, né, dos fármacos que são ali dentro. Então, qual é a diferença então de um comprimido para uma drágia? Normalmente, o comprimido, quando a gente pega nele, se a gente colocar ele em algum lugar e raspar com a faca, ele se dissolve, a gente vai começar a ver pequenas partículas. A drágia não. A drágia ela tem como se fosse uma cápsula mais dura. Se você tentar raspar, você não vai conseguir. Um exemplo de uma cápsula que é bem dura, de uma drágia que é bem dura, é o Advil. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, aquele comprimido vermelho para dor de cabeça. O Advil, ele é em drágia. Pode inclusive ler na embalagem dele, no clister dele, né, que é a embalagenzinha, aquela embalagem que a gente destaca, que ele está, a forma de apresentação farmacêutica dele sólida é a drágia. Isso porque ele tem esse revestimento que não permite que a gente faça essa descamação já do princípio ativo. Isso serve para quê? Tá aí dizendo para vocês, ó, ou para mascarar um gosto, porque muitas vezes o gosto não é agradável, normalmente fármacos são amargos, então são muito pouco tolerados pela população, então normalmente é para mascarar o gosto, ou proteger o fármaco. O que seria proteger o fármaco? Veja, existem muitos medicamentos que, se entrarem em contato com o ácido gástrico que nós temos lá no nosso estômago, né, o ácido clorídrico que nós temos dentro do nosso estômago, eles perdem a função. Então, a drágia, ela serve para isso. A drágia, ela vai proteger esse princípio ativo, porque a hora que a drágia chega no meu estômago, quem vai ser agredido é este revestimento. E aí este revestimento é agredido pelo ácido clorídrico e continua aí o caminho, né, que o medicamento tem que fazer. Quando ele chega lá no duodeno, ele já está mais sensível, né, a agressão que ele sofreu lá, e ele já começa a liberar o princípio ativo no local certo, e ele não sofre a ação, por exemplo, do ácido clorídrico do nosso estômago. Então, a drágia, ela serve justamente para isso. Vocês podem começar a reparar que a gente chama erroneamente muitos medicamentos de comprimido, e na verdade eles são drágias, e seria importante a gente saber disso, principalmente se a gente conseguisse a informação de que ele está em formato drágia para proteção do fármaco, do princípio ativo que está ali dentro, né? Isso começaria a fazer bastante sentido para vocês. E aí a gente ainda tem a cápsula lá, ó. Cápsula é um invólucro alongado, geralmente de gelatina, que contém a substância ativa na forma de pó, granulado ou uma solução em gel, normalmente, tá? Também o Advil tem, eu dei o exemplo do Advil porque o Advil também tem nesta forma farmacêutica, né, sólida, que é a cápsula. Ela é normalmente gelatinosa, então quando eu pego e aperto, ela tem, parece que um líquido dentro, né, ou um gel. Isso para que serve? Por que ela foi feita desta forma? Aquela capa de gelatina, ela é facilmente dissolvida no nosso estômago e como o medicamento ali já está na forma líquida, né, ou gelatinosa lá dentro, a absorção dela será muito mais rápida. Então essa que é a diferença entre uma cápsula, por exemplo, e um comprimido ou uma drágia. A drágia é muito pior, porque veja, a drágia ela tem ainda que sofrer a ação do ácido clorídrico, por exemplo, para romper aquela barreira grossa que tem nela, até que ela comece a liberar o princípio ativo para ação. Já o comprimido, ele não tem aquela capa grossa dele, mas ele também está ali comprimido, né? Ele está ali, foi feita a compressão de todo o princípio ativo e ele precisa ser todo dissolvido antes de começar a ser absorvido pelo nosso organismo. Já a cápsula não. A cápsula, ela tem aquela capa gelatinosa que ela, sofrendo somente a ação
do calor corporal, ela já se derrete e o medicamento que está lá dentro, ele já está numa forma líquida, então ele não precisa ser dissolvido, ou seja, a absorção dele será certamente mais rápida. Então, se a gente for fazer aqui uma comparação, certamente as cápsulas são mais rápidas a absorção, é mais rápida a absorção delas em relação aos comprimidos, né? Que são mais rápidos em relação aos drágeas. As drágeas certamente será um grupo de forma farmacêutica sólida que terá a sua absorção mais lenta, isso pelo formato que ela tem, tá bom? E nós temos também comprimido Matrix, aqui eu trouxe só para vocês terem a informação, que é a substância ativa que se encontra impregnada em uma matrix, de forma a ser liberada lentamente para o meio. É quando tem a impregnação, ela não tem um formato, então vamos supor que eu engula uma... É que eu acho que eu só vi isso em flúor, que é aquele enxaguante bucal, não sei se vocês já viram, que é uma folhinha de papel, uma matrix é uma folhinha de papel. Essa folhinha de papel, que a hora que eu coloco ela na boca, ela também vem em forma gelatinosa, né? Ela derrete com o calor e ali o princípio ativo vai sendo liberado aos poucos até que ela termine de ser derretida e ela vira literalmente uma gelatina. Eu nunca vi nenhum medicamento na prática clínica usual, mas eu já vi sim esses enxaguantes bucais, né? Para isso. Pra você, sei lá, tá na rua, tá com... não tem onde escovar o dente, aí usa esse negócio aí para você poder aliviar o gosto da boca. Então, é uma forma, um pedacinho de papel que, na verdade, é uma gelatina, e aí ele vai liberando aos poucos o princípio ativo dele conforme ele entra em contato com o calor, tá bom? Mas também é considerado uma forma sólida farmacêutica. E a última que a gente vai ver é aqui, ó, as formas farmacêuticas para uso parenteral. Mais pra frente eu vou esclarecer certinho para vocês o que é enteral e parenteral. Eu deixei um slide só para isso, não se preocupem, tá bom? Mas significa que tudo aqui será injetado, né? Ou será colocado diretamente em mucosa injetada. Aqui eu mostro para vocês, olha lá, ó, um frasco, uma ampola, aliás, desculpa, uma ampola que a gente já tinha visto, né? Na aula anterior, um frasco ampola que vocês também já viram, aqui é um frasco de soro penduradinho, aqui é uma ampola cilíndrica, essas ampolas cilíndricas normalmente são aqueles anestésicos de dentista, não sei se vocês já viram, quando você vai no dentista fazer um canal, que ele vem com um negócio comprido assim, que parece uma pistola, e aí dentro ali tem um tubete, esse tubete é exatamente essa ampola cilíndrica aí. Que serve, normalmente são anestésicos, né, que vem dentro delas, o dentista faz ali injetado para que a gente não sinta dor durante o procedimento, tá? Então também é uma forma líquida, tá? E também esses supositórios. O supositório, embora ele tenha a forma dele física, né, externa do nosso corpo, pareça uma forma sólida, ela não é considerada uma forma sólida porque com o calor ela entra nesse ponto de fusão aqui, ó, a partir de 35 graus Celsius e ela derrete e vira um líquido mesmo, tá? Se vocês pegarem um supositório vaginal ou anal, independente do tipo de supositório, do tipo de medicamento, e segurá-lo na mão de uma forma quentinha, né? Lógico que a mão precisa estar aquecida, porque é a partir de 35 graus, como vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Menor que 35 graus, ele fica nessa fórmula é ótimo, né? Ele fica nessa forma mais rígida, né? Que é a forma do supositório. Quando ele é aquecido acima de 35 graus, ele se derrete. Então, se vocês tiverem oportunidade um dia de segurar um supositório na mão e a mão estiver quente, né, e você aquecê-lo aqui, você vai ver que ele vai derreter e ele vira um líquido, por isso que ele é considerado uma forma farmacêutica parenteral, porque ele vai ter uma absorção rápida ali direto na mucosa e a gente vai entender isso logo mais, tá bom? Então vamos lá, ó. As formas farmacêuticas para uso parenteral serão as soluções injetáveis, as suspensões de cristais, os aerossóis, os supositórios e os pós ou pomadas e pastas, tá? As soluções injetáveis, quais elas são? As intravenosas, intramusculares e subcutâneas. Vocês vão ver que essas três formas, gente,
de administração parenteral, a gente vai massacrar durante todas as nossas aulas. Por quê? Porque são as mais usuais na enfermagem intra-hospitalar. Então, por isso que a gente massacra muito com vocês essas vias de administração, tá bom? Isso porque elas são muito utilizadas no ambiente hospitalar, então vocês vão se acostumando com elas aí, tá bom? As suspensões de cristais, elas são feitas por via intramuscular, subcutânea e intraarticular. Lembrando que esta última aqui, ó, quem faz é só o médico, tá? Só a equipe médica que pode, né, que tem permissão para fazer a administração de um medicamento intraarticular. Intraarticular é o que o nome diz, dentro da articulação. Qual articulação? Qualquer articulação. Então vamos supor que o paciente tenha uma dor no joelho e ele necessite da administração de um corticoide dentro do joelho para que aquele joelho dele pare, sei lá, de doer. Vai fazer intraarticular, quem vai fazer o procedimento é o médico. Então só o médico tem autorização. Ah, não, o problema é no ombro, ah, não, o problema é no cotovelo. Independente disso, independente da articulação, se o medicamento for feito dentro dela, ele só pode ser feito pela equipe médica, tá bom? Os aerosóis, que são as nebulizações de substâncias ativas sobre mucosas acessíveis externamente. Então, não sei se todo mundo já viu ou já ouviu falar, aquelas bombinhas, quando a pessoa tem bronquite, que ele coloca na boca e faz assim, são bombinhas broncodilatadoras, a gente vai aprender mais pra frente o que é isso. Aquela bombinha, ela é via parenteral, por quê? Porque ela vai direto lá no pulmão, tá? Então, quando o paciente faz a sucção daquele aerossol, né, daquela micropartícula que contém o medicamento, ele consegue entrar em contato direto lá dentro do pulmão do paciente. E aí os supositórios ou óvulos, também é um nome que pode ser aplicado a ele, e é quando é aplicado na mucosa do reto ou da vagina, tá? Então ele é considerado parenteral porque ele entra em contato lá com o reto ou a vagina. E atentem-se a um detalhe que eu deixei entre parênteses. Se for colocado um supositório na mucosa retal, ele terá ação sistêmica. O que é isso? O princípio ativo liberado por esse supositório, ele vai ser absorvido pelo nosso intestino e vai ser jogado dentro da nossa corrente sanguínea. A gente vai falar na próxima aula, a semana que vem, eu vou deixar para a semana que vem para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre farmacodinâmica, farmacocinética, eu vou passar brevemente, mas eu preciso que vocês entendam como que o medicamento é absorvido pelo nosso corpo. E aqui, ó, é importante que vocês já saibam disso. Quando o medicamento é colocado por via retal, ele vai ser considerado de ação sistêmica. Por quê? Porque o nosso intestino vai fazer a absorção do princípio ativo e vai jogar no nosso mesentério, vai jogar na nossa circulação sanguínea, tá bom? Porém, quando ele é feito por via vaginal, a mucosa da via vaginal, ela não tem essa capacidade de absorção que o intestino tem. Então, quando é feito via vaginal, significa que o problema que se quer tratar é de ação local. Então, se o médico coloca um antibiótico via intravaginal ou coloca um medicamento fertilizante intravaginal, significa que só terá ação dentro da vagina, tá bom? Ele não terá absorção sistêmica, ou seja, o princípio ativo colocado naquele óvulo ou naquele supositório, ele não vai ser liberado para a corrente sanguínea. Ele vai ter ação somente ali na região da vagina, tá bom? E os pós, pomadas e pastas, eles podem ou não conter substâncias ativas e eles podem ter ação local, mas raramente faz efeito sistêmico. O que é isso? Quando eu passo, e aí muita gente se choca nesse momento, eu vou lá na Avon ou na Natura e compro aqueles creminhos anti-idade, né? Aí eles prometem que você passa aqui na altura dos olhos e vai minimizar as suas linhas de expressão. Veja, a linha de expressão de um rosto, por exemplo, né, da pele do rosto, ela está relacionada à perda de colágeno daquela região. E nenhum creme passado em via tópica, olha o nome, passado em via tópica, ou seja, na pele, tem a capacidade de ser absorvido por nossas células e chegar para a ação sistêmica. O que é isso? Ele não vai cair na corrente sanguínea. Então, ele vai melhorar o aspecto da pele?
Certamente sim, porque se a pessoa não passava nada e começou a hidratar, fica com aquele vício de hidratação. Mas ele não vai ter ação dentro da célula como ele promete. Por quê? Porque a pele, ela não consegue fazer a absorção desse princípio ativo, tá bom? Então, normalmente pós-pomadas e pastas, elas são utilizadas quando a gente tem uma ferida aqui, ou quando a gente tem alguma lesão, ou quando a gente quer uma ação, o que eu quero dizer é isso, quando a gente quer uma ação tópica, superficial ali. Então, de repente, eu fiz uma queimadura com fogo, a hora que eu passo a pomada na queimadura, certamente ela vai fazer ação local ali na queimadura. Agora, eu passar um creme na minha mão e esperar que o princípio ativo dele adentre a minha corrente sanguínea é ilusão. Isso não vai acontecer, tá bom? Bom, vamos desmistificar. Mentira, né? Porque não era um mito que vocês estão desmistificando. Eu que estou colocando como mito, né? Vamos entender o que eu falei até agora em relação a vias de administração. Então, o que a gente viu até agora foram as formas farmacêuticas. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar as vias de administração para um segundo vídeo, para que se for necessário para vocês, vocês consigam assistir de forma separada e aí não mistura o assunto. Então se liga no próximo vídeo que a gente vai colocar agora as vias de administração.